Roberto Carlos é constrangido ao vivo por Luciano Huck após falar sobre Jesus. Mas quando algo sobrenatural acontece diante das câmeras, o apresentador se ajoelha e a plateia fica em choque. Era uma noite histórica. O cenário estava montado para ser uma noite especial. O programa de Luciano Huck sempre trouxe convidados ilustres e momentos emocionantes. Mas o que se desenrolaria naquela noite transcendia qualquer expectativa. Roberto Carlos, o rei da música brasileira, estava no palco. Uma lenda viva, um ícone que não apenas conquistou o Brasil com suas canções, mas com sua serenidade e devoção a Deus. Aquela entrevista prometia ser histórica. Luciano Huck, com seu sorriso largo e tom descontraído, estava animado para entrevistar Roberto. A plateia, composta por fãs fervorosos, mal conseguia conter a ansiedade. As câmeras estavam prontas para capturar cada palavra, cada gesto, cada emoção que surgisse durante a conversa. E foi exatamente isso que aconteceu, mas de uma maneira inesperada. O que começou como uma entrevista descontraída e tranquila, logo se transformaria em um dos maiores momentos sobrenaturais da história da televisão brasileira. Roberto Carlos entrou no palco com sua característica calma e postura serena. Ele estava vestido com um terno elegante, de tom azul escuro, que refletia sua personalidade sóbria e digna. Seus cabelos brancos, como fios de prata, estavam bem penteados, e seu olhar, sempre profundo, parecia transmitir uma calma inexplicável. A plateia foi à loucura assim que ele pisou no palco, aplaudindo de pé e vibrando como se o próprio rei tivesse chegado para um concerto privado. Mas ao contrário dos shows em que ele costuma cantar, aquele era um palco de entrevistas. Luciano, que parecia genuinamente empolgado, iniciou a conversa de maneira amigável e carinhosa. Roberto, é uma honra tê-lo aqui no programa. Você é uma das figuras mais importantes da nossa música. Como é para você ver tanta gente que cresceu ouvindo suas músicas, sempre com tanto carinho, tanto respeito, disse Luciano, com um tom de admiração. Roberto, com seu sorriso calmo e seu olhar tranquilo, respondeu: A música tem o poder de tocar as almas. Quando uma canção minha é capaz de fazer uma pessoa se emocionar ou mudar sua vida, é como se algo muito maior estivesse em ação. Eu apenas sou um canal dessa energia. O que mais me emociona é saber que a minha música tem essa capacidade de fazer as pessoas se sentirem acolhidas, amadas. A plateia aplaudiu novamente, tocada pela simplicidade e pela profundidade das palavras de Roberto. Luciano, sempre buscando tirar algo mais pessoal de seus convidados, logo puxou um tema que sabia ser importante para o cantor: sua fé. Sabemos que a sua fé em Deus, especialmente em Jesus, sempre foi algo muito forte em sua vida. Como você mantém essa conexão, especialmente com tanta fama e sucesso? O olhar de Roberto ficou ainda mais sereno, quase introspectivo. Ele não hesitou. Minha fé sempre foi meu alicerce. Não falo apenas de religião, mas de uma conexão profunda com Deus. A música pode ser uma forma de expressão, mas é a minha fé que me guia todos os dias. Deus tem me dado a oportunidade de compartilhar o amor através das minhas canções. Sem Ele, nada disso seria possível. A plateia estava em completo silêncio, absorvendo cada palavra com atenção. Porém, Luciano, com seu estilo de entrevistador afiado e até um pouco irreverente, decidiu tocar em um ponto que ele sabia ser delicado. Ele, aparentemente tentando manter o tom leve da conversa, fez uma pergunta que estava em sua mente. Roberto, eu sei que você é devoto, mas às vezes as pessoas querem ver mais o artista, o cantor. Você acha que com essa conexão tão forte com a fé, o público ainda consegue te ver como o rei da música, ou eles te veem apenas como um homem religioso? A pergunta de Luciano foi recebida com um pequeno silêncio. A plateia ficou curiosa, e muitos esperavam que Roberto, como sempre, lidasse com isso com a mesma calma. E ele fez exatamente isso. Luciano, acredito que não é sobre o que as pessoas esperam de mim. O mais importante é o que eu acredito. A minha fé em Jesus não diminui minha música. Pelo contrário, ela torna mais verdadeira, mais significativa. Eu nunca deixei de ser quem sou por conta das expectativas dos outros. Se algo tocou o coração de alguém, é porque a música veio de um lugar puro, e a fé é a base disso. Mas, naquela noite, algo mais estava prestes a acontecer. Quando Roberto Carlos disse essas palavras, algo estranho começou a ocorrer. As luzes do estúdio começaram a piscar. Primeiro, de maneira sutil, mas logo a intensidade foi aumentando.
Os técnicos do programa começaram a olhar desconfiados para os monitores e tentaram ajustar os controles, mas nada parecia resolver. O som começou a falhar e as câmeras ficaram instáveis. Era como se a energia do ambiente estivesse mudando. Algo inexplicável, algo sobrenatural. Luciano, sempre pragmático, tentou manter o controle da situação. Parece que estamos tendo um pequeno problema técnico, disse ele, forçando um sorriso. Mas ninguém mais estava sorrindo. O desconforto no estúdio era palpável. A plateia estava em silêncio e todos olhavam atônitos para o que estava acontecendo ao redor deles. Foi quando, subitamente, uma luz dourada começou a brilhar no fundo do palco. Não era uma luz normal, era uma luz suave, mas intensa, que parecia emanar de um ponto específico. E com a luz, algo mais começou a acontecer. A temperatura no estúdio parecia ter mudado. O ar estava mais denso e carregado, e todos no estúdio estavam agora paralisados, sem saber o que fazer. Não era mais uma falha técnica. Era como se algo divino estivesse acontecendo diante de seus olhos. Roberto Carlos, que parecia completamente em paz, não se moveu. Ele apenas olhou para a luz dourada, como se estivesse aguardando aquele momento, como se soubesse que aquilo aconteceria. Luciano, por outro lado, estava visivelmente abalado. Ele olhou para Roberto com os olhos arregalados. Roberto, o que está acontecendo? Ele perguntou a voz tremendo. Roberto respondeu com serenidade, como se estivesse em comunhão com algo muito maior. Luciano, isso é Deus. Isso é a presença dele aqui conosco. Quando falamos de fé, não falamos apenas de palavras. Falei de Jesus, e ele está aqui, neste momento. Luciano, ainda em choque, olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. A luz dourada parecia estar se intensificando, como se emanasse de cada canto do palco. O ar parecia mais pesado, e a plateia, que até então estava atenta, agora parecia totalmente imersa em um silêncio reverente, como se todos soubessem que estavam presenciando algo fora do comum. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Luciano, seus olhos fixos na luz que começava a envolver todo o palco. Ele passou a mão pelo rosto, tentando se recompor, mas algo dentro dele estava sendo tocado de uma maneira profunda. Algo que ele não podia explicar. Roberto Carlos, com um sorriso suave, parecia completamente em paz. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse se conectando com algo além daquele espaço físico, além do programa de televisão. Quando abriu os olhos novamente, ele olhou diretamente para Luciano, que ainda parecia atônito. Luciano, você está sentindo, não está? Roberto perguntou com sua voz calma. Deus está aqui nesse momento, ele sempre esteve. Só que agora você está percebendo. Luciano não conseguia encontrar palavras. Ele havia sempre sido cético em relação a qualquer manifestação espiritual, mas agora, diante do inexplicável, ele não sabia mais o que pensar. O que ele sentia, naquele instante, era algo além de qualquer lógica ou razão. Era como se uma força invisível estivesse invadindo seu ser, alterando sua perspectiva sobre tudo o que ele acreditava ser verdade. Foi então que algo mais aconteceu. Uma pomba branca, grande e majestosa, apareceu no centro da luz dourada. Ela voou suavemente pelo estúdio, passando ao lado de Luciano, que agora, de olhos arregalados, observava a cena com uma mistura de incredulidade e admiração. A pomba parecia flutuar lentamente no ar, como se fosse guiada por uma força invisível. Ela se aproximou de Roberto Carlos, que, com um gesto tranquilo, estendeu a mão. A pomba pousou suavemente sobre o microfone que ele segurava, como se estivesse em comunhão com o cantor. O público estava atônito, com os olhos fixos na cena. Alguns começaram a chorar silenciosamente, tocados por algo que não podiam explicar. Outros estavam em silêncio absoluto, como se soubessem que estavam testemunhando algo sagrado. Luciano Huck, por sua vez, estava pálido, e suas mãos tremiam ligeiramente. Ele olhou para a pomba, depois para Roberto e finalmente para a plateia, tentando processar o que estava acontecendo. Mas, de onde veio essa pomba? Luciano perguntou, sua voz quase imperceptível. Roberto Carlos, com um sorriso sereno, respondeu, Deus não precisa de explicações, Luciano. Ele age onde e quando quer, e às vezes ele usa coisas simples, como uma pomba, para nos lembrar de sua presença. O apresentador não sabia como reagir. Ele estava completamente sem palavras, e o que antes parecia uma entrevista comum agora se transformava em um milagre diante de seus olhos.
Ele olhou para a plateia e, por um momento, a cena de lágrimas e aplausos em uníssono parecia irreal. Alguns espectadores estavam se ajoelhando no chão, outros estavam com os olhos fechados em oração. Isso é impossível, Luciano disse, finalmente se afastando um pouco de Roberto, seu tom cheio de confusão. Eu nunca vi nada assim. Eu sou cético, Roberto. Sempre fui, e agora tudo isso está acontecendo diante de mim. Roberto Carlos olhou para ele com profunda compaixão. Luciano, eu sei que você é cético, mas é justamente a sua dúvida que torna esse momento ainda mais especial. Deus não precisa que acreditemos para agir. Ele age independentemente das nossas crenças. Luciano, que até então sempre teve uma visão racionalista da vida, sentiu seu coração acelerar. Ele tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo algo dentro dele dizia que aquilo era real, que aquilo não podia ser ignorado. Era como se um peso invisível tivesse sido colocado sobre seus ombros, mas ao mesmo tempo ele sentia uma sensação de leveza indescritível. E então, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Do fundo da plateia, um homem idoso se levantou. Ele estava visivelmente emocionado, com lágrimas nos olhos. Ele estava de cadeira de rodas e, com um esforço visível, começou a caminhar em direção ao palco. As pessoas ao seu redor olhavam para ele com os olhos arregalados, sem saber o que estava acontecendo. Eu estava há anos sem andar, o homem disse com a voz embargada, olhando para Roberto Carlos e Luciano Huck. Eu vim aqui hoje de cadeira de rodas, mas agora eu consigo andar. A plateia ficou em total silêncio. O homem deu um passo, depois outro, e antes que qualquer pessoa pudesse reagir, ele se ajoelhou diante de todos, chorando em gratidão. Ele olhou para o céu e murmurou palavras de agradecimento a Deus, como se tivesse sido curado de uma dor que carregava há anos. O público explodiu em aplausos, mas as lágrimas eram as mais fortes. As pessoas estavam testemunhando um milagre ao vivo, diante de seus olhos, e não havia como negar. Luciano Huck, completamente atordoado, olhou para o homem de joelhos e depois para Roberto Carlos. Isso não pode ser real! Ele sussurrou, tentando encontrar algo lógico para explicar o que acabara de acontecer. Deus há de Luciano, Roberto respondeu com um sorriso suave. Ele cura, ele transforma, ele nos dá oportunidades para sentir sua presença de maneiras inesperadas. Luciano se afastou um pouco do palco, tentando processar o que acabara de ver. Ele estava em choque, mas ao mesmo tempo sentia algo dentro dele começar a mudar. Algo que ele nunca imaginaria sentir, uma sensação de fé.